Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e, por gentileza, mantenham os aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. Sejam todos bem-vindos ao colóquio comemorativo do Dia Mundial do Meio Ambiente, uma realização da Escola da AGU, Centro de Estudos Celso Barbe Filho da Advocacia Geral do Estado e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Para darmos início à cerimônia de abertura, convidamos o coordenador da Escola da AGU em Minas Gerais, Dr. Rodrigo Araújo Ribeiro. O diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Minas Gerais, Dr. Edson Ribeiro Baeta. O pós-doutor em Direito Civil e em Direito Societário, professor e procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Dr. Nelson Rosenwald. E agora convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvi
Passo agora a palavra ao Dr. Rodrigo Araújo Ribeiro. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, servidores, colegas procuradores federais, membros do Ministério Público, os colegas da AGE, demais interessados que vieram que estão aqui nos brindar nesse dia, sem a presença de vocês aqui, a nossa presença aqui seria inócua. Eu gostaria também de agradecer aqueles que nos assistem também online, não puderam vir aqui hoje, mas estão nos acompanhando aí no nosso link. É com muita satisfação que hoje nós recebemos aqui o Dr. Edson Baeta, que é o diretor do Centro de Estudos do Ministério Público. Essa nossa parceria, ela já vem de longo tempo, desde o Dr. Jarbas, depois passando pelo Dr. Padu e agora com o Dr. Baeta. Eu gostaria de dizer e de mostrar aqui a nossa imensa satisfação de tê-lo aqui. No final do mês a gente vai fazer um evento aqui de combate à corrupção, de recuperação de ativos, também com a presença do Ministério Público. Então, essa nossa parceria ela já vem de longo tempo. No passado nós fizemos esse mesmo evento aqui e dentro desse propósito de capacitação que nós temos, as escolas de governo, como é o caso do Ministério Público, estão sempre envolvidas nisso. E hoje aqui com a presença dos membros do Ministério Público, Dr. Nelson, professor Nelson, foi o meu professor, eu acho que até a gente estava conversando antes de entrar aqui no auditório, na época do pretório, eu acho que vários colegas devem ao pretório, devem ao professor Nelson, devem ao Dr. Rogério, professor Rogério Greve, professor Topan, a gente estava conversando com relação a isso. Então, assim, eu devo muito, acho que até pelo fato de eu estar aqui, de ter passado no concurso, devo a vocês. Então, assim, a gente já gostaria de ter te trazido aqui há um tempo, e a sua agenda sempre complicada, porque o professor Nelson é um professor conhecido nacionalmente. Então, assim, a gente teve essa dificuldade, mas por conta aí do professor Marcelo Koch, colega, a gente conseguiu trazê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, A gente está com as portas sempre abertas aqui e dentro da nossa parceria, que é sempre importante, como eu disse aqui, hoje a gente vai dar início, como eu disse, a gente faz isso informalmente, mas com o nosso plano de trabalho, a gente assina hoje aqui, eu vou tomar a liberdade de assinar junto com o Dr. Baeta, o nosso plano de trabalho. A gente dá início à formalização do nosso processo de parceria. Eu vou pedir a licença de vocês para que nós possamos assinar aqui o nosso plano de trabalho. E formalizar o início da nossa parceria. Para a gente dar início a nossa palestra inaugural de hoje com o professor Nelson. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar aqui o caríssimo Dr. Rodrigo, Dr. Nelson, Dr. Andressa, os procuradores federais aqui, os servidores da AGU, dizer aqui da nossa satisfação de poder estar aqui participando desse momento, celebrando aqui esse nosso termo de cooperação. Eu acredito muito, sabe, Dr. Rodrigo, em instituições como as nossas, que não são verticalizadas, acredito muito na participação da escola como instrumento de estímulo às novas práticas, a desenvolver novas atividades que possam ir ao encontro das nossas atividades finalísticas.
E esse momento para mim aqui é de muita alegria de poder estar aqui participando com você, como coordenador aqui da escola da AGU, nesse dia importantíssimo, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós temos aqui duas pessoas que vão falar assuntos importantíssimos aqui para todos, que é o doutor Nelson, esse aspecto da responsabilidade, a doutora Andressa, que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Meio Ambiente do Estado, que tem desenvolvido um trabalho extraordinário, um trabalho de muita dedicação nesse momento tão grave que a gente vive em relação ao meio ambiente. E esse dia me parece o acerto enorme da escolha aqui, dos dois colegas aqui para poder tratar desse tema. Eu só peço desculpas, daqui a pouco eu não vou poder participar das palestras dos colegas, infelizmente com outro compromisso que ele acabou assumindo, mas estaremos aqui depois para participar efetivamente do nosso evento também de grande importância, que vai acontecer no dia 27 e 28 agora do mês de junho. Muito obrigado. Mais uma vez, um bom dia. E para a palestra de abertura com o tema Responsabilidade Civil e Meio Ambiente, Dr. Nelson Roosevelt. Alô, bom dia a todos. Bom dia. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Marcelo, estendo também esse agradecimento a você, porque sinto-me honrado de integrar um evento dessa magnitude, Dia Mundial do Meio Ambiente, aqui na AGU. Admiro demais o trabalho que vocês vêm fazendo há anos. E antes do início da oficial, Rodrigo, da contagem do tempo, 30 minutos, eu só gostaria de dizer a todos vocês que, em verdade, o belíssimo trabalho que vem sendo feito pelo Ministério Público é capitaneado por pessoas como a Andressa, que dedicam o dia, a vida a isso. Você está de parabéns, um exemplo mesmo, não só do Ministério Público de Minas Gerais, mas um exemplo do Brasil, porque aqui, que é o epicentro das crises ambientais que nós temos vivido, primeiro em Mariana, depois em Brumadinho, e sabe-se lá, espero que não venham outras, mas eu te desejo muitas felicidades, acompanho, não de perto, mas acompanho com enorme entusiasmo e admiração tudo que você tem feito pelo Ministério Público, Andressa, mesmo. Eu, na verdade, eu trago essa manhã uma contribuição teórica para os colegas, porque algo que eu estudo há muitos anos é o direito civil. E particularmente no último par de anos, há uma matéria que me fascina, que me seduz, que é a responsabilidade civil. Então, o meu objetivo aqui, em 30 minutos, é trazer um contexto da responsabilidade civil que efetivamente possa ser profícuo para o estudo com o direito ambiental. Então, eu vou ficar sentado aqui e a gente começa a desenvolver o tema. Você tem como passar pelo outro lado? Ah, tem que trocar a pilha. Tá, então. Então vamos começar oficialmente, pessoal. O que acontece é que nós vivemos uma era em que o fato é que proliferam atividades de risco inerente. Vivemos em sociedades plurais extremamente complexas e somos surpreendidos a cada dia com novos riscos. Mas o problema é que a tecnologia caminha em grande velocidade e o direito anda muito devagar. Eu costumo brincar que a tecnologia é lebre e o direito é tartaruga. E isso se vê muito bem na responsabilidade civil. Porque na responsabilidade civil, o direito civil brasileiro, infelizmente, ele continua, Rodrigo,
a viver com miopia. Por que miopia? Porque nós só pensamos em responsabilidade civil olhando para a pessoa da vítima. O direito civil brasileiro, ele apenas pensa em uma coisa, na função reparatória da responsabilidade civil, na transferência dos danos do ofensor ao ofendido. Por favor, próximo slide. Não, volta, é aqui. O artigo 944 do Código Civil é exatamente um sintoma disso. É uma ideia milagrosa, como se a responsabilidade civil fosse capaz de retornar a um passado fictício e reconstituir a vítima a uma situação exatamente igual à que ela estava antes do dano, simplesmente com uma reparação. E esse erro metodológico, esse equívoco de perspectiva, colegas, não é só no Brasil não. Isso é mundial. Próximo slide. Ou seja, se vocês forem olhar, o próprio direito europeu como um todo, ele aposta na única função da responsabilidade civil sendo uma função de reparação de danos. Ou seja, nós chamamos isso do paradigma monofuncional da responsabilidade civil. Por que monofuncional? Porque a responsabilidade civil restrita a uma função, reparação de danos e nada mais. Só que é hora de mudar. É hora de pensarmos que a responsabilidade civil, ela é multifuncional. Por que ela é multifuncional? Porque temos que não apenas olhar para a pessoa da vítima. O direito civil, a responsabilidade civil também tem que focar na pessoa do ofensor. Ou seja, não apenas em tentar resgatar o passado e restituir a vítima a uma situação anterior ao dano, mas sim olhar para o ofensor numa tentativa de punir o ilícito, de prevenir o ilícito. Em termos muito claros, chega do direito civil apenas ser um direito de contenção de danos. É hora de conter comportamentos. E como é possível conter comportamentos ultrajantes, conter comportamentos demeritórios? Tentando trabalhar com prevenção de ilícito e punição de ilícitos. Vamos ver se eu continuo aqui. Eu até fiquei muito feliz porque a Itália, que é o berço da responsabilidade civil, onde sempre se trabalhou com função unicamente reparatória da responsabilidade civil, há 1 ano e meio a própria Suprema Corte italiana decidiu que a responsabilidade civil tem que assumir uma natureza polifuncional, não apenas reparatória, mas também preventiva, punitiva, porque isso é uma questão de efetividade do ordenamento jurídico, ou utilizando uma palavra que é chave na common law, é uma questão de enforcement. É isso que exige hoje o direito civil, vendo-se o ordenamento jurídico como um todo. E como é que a responsabilidade civil ela pode, então, trabalhar com essa análise funcional de promoção, de modificação de comportamentos? Eu acabei de dizer, ela pode tanto trabalhar em nível preventivo de ilícitos, como em nível punitivo de ilícitos. Vamos agora, então, à medida que a palestra se encaminha, jogar essa natureza polifuncional da responsabilidade civil para o direito ambiental. Pensemos, então, na função preventiva da responsabilidade civil. A função preventiva da responsabilidade civil, o que a gente tem a falar sobre ela no direito brasileiro? Um passo efetivo foi o novo CPC. Porque o novo CPC, ele já não é tão novo, ele é de 2015, mas ele deixa muito claro a noção de que a tutela preventiva, em alguns casos, e a tutela precaucional, em outros casos, ela serve como um instrumento ótimo para danos tanto de natureza extrapatrimonial, como danos de natureza meta-individual. Por que para danos de natureza extrapatrimonial? Vocês sabem muito bem, o dano moral. O que adianta uma pessoa que foi atingida em seus interesses existenciais, após um longo processo, receber uma reparação de um dano moral de 5 mil, 10 mil reais? Essa resposta dada pelo sistema judiciário é completamente inútil, sem qualquer efetividade.
Porque o que essa pessoa quer, antes de tudo, é que a sua dignidade e os seus direitos fundamentais não sejam lesados. O que essa pessoa quer é que, muito antes de uma reparação de um dano, é que o ilícito seja inibido. É que o Poder Judiciário possa inibir o ilícito, trazer instrumentos capazes de prevenir comportamentos antijurídicos. Por isso eu elogio essa norma do CPC, porque a ideia da inibitória não se relaciona com o dano. O dano é apenas uma eventualidade. O que se quer é evitar a reiteração ou continuação de um ato ilícito. Por isso que esse artigo 497, ele fala que quando eu me dirijo ao judiciário para pleitear uma tutela inibitória de um ilícito, eu não preciso provar culpa, porque culpa é elemento da tutela reparatória, não da tutela inibitória. Eu não preciso provar o dano, porque o dano é apenas uma eventualidade, mas sim é necessário conter o comportamento antijurídico. Por isso é que, em termos de direito ambiental, na iminência de acontecer uma desgraça com a barragem de Barão de Cocais, muito antes de discutir o dano, esse dano é uma possibilidade, esse dano é uma probabilidade, mas existem uma série de instrumentos de natureza preventiva, de caráter inibitório, que podem exatamente ser muito mais importantes do que uma reparação que a Vale vai pagar, sabe-se lá quando e em que condições. Então, esse é um primeiro aspecto que eu julgo de grande importância, ou seja, essa tutela preventiva da responsabilidade civil que se faz pela inibitória do ilícito. Mas o que me traz aqui hoje, porque quem entre vocês que no dia a dia trabalha com direito ambiental usa já a tutela inibitória com uma certa facilidade. A ideia da prevenção para vocês não é novidade. Onde eu, Nelson, posso contribuir mais com vocês é em outras funções da responsabilidade civil. Como outras funções da responsabilidade civil, para além da prevenção de ilícitos, podem ser capazes de gerar uma tutela ambiental mais efetiva. Então, eu quero fazer um desafio para vocês. Eu disse aqui no início da minha exposição que a cada dia que passa surgem novos riscos. Riscos que surgem por novas tecnologias, riscos em razão de novidades nos meios de informação, na biomedicina, na robótica. Mas vocês já pararam para pensar uma coisa? A cada dia que surgem novos riscos, mas surgem também novos ilícitos. E esses ilícitos tendem a ser ilícitos lucrativos. Por que ilícitos lucrativos? Porque as grandes empresas elas têm uma racionalidade muito evidente. Qual que é a racionalidade? Que o ato ilícito ele não só se paga, mas ele remunera muito bem. Ele remunera muito bem porque todas as grandes empresas elas trabalham com um esquema de custo e benefício que está na ponta de um computador, na ponta de um lápis. Qual seja, se eu causar um dano de 10, o máximo que vai acontecer é que as vítimas, depois de uma longa luta pelo direito, essa expressão não é minha, do Iering, lá em 1850, depois de uma longa luta pelo direito, o máximo que elas vão receber é esse dano de 10. Ou seja, então vale a pena causar danos, porque eu vou sair no 0 a 0, e se tudo der errado. Ou seja, o que acontece é que o judiciário ele é um tremendo instrumento de incentivo para que mais danos se causem, ao invés de ser um instrumento de inibição de ilícitos lucrativos. Ou seja, lá na Common Law, há muito tempo existe uma expressão que eu acho muito interessante, qual seja, tort must not pay. Vai dizer, os ilícitos não podem se pagar. E o que acontece? Os ilícitos se pagam, infelizmente. Tanto em termos de direitos de personalidade, propriedade e proteção de direitos individuais homogêneos. Um exemplo de cada um. Se eu utilizo a imagem de um de vocês, a intimidade de um de vocês, para obter lucros, ou seja, vamos supor que eu uso a imagem de um de vocês sem pleitear autorização, o que vai acontecer? Eu posso ficar rico me servindo da sua imagem, mas o máximo que você, vítima, vai obter do judiciário
é uma simples reparação por um dano moral. Vale a pena ofender direitos da personalidade. Em matéria de propriedade, se eu utilizo a sua propriedade material, sua marca, sua patente, o máximo que a vítima, depois de um longo processo, pode obter é uma reparação pelo dano, pelo uso da propriedade material. Mas eu obtenho lucros incríveis pela utilização do seu software, da sua propriedade, da sua marca. Em matéria de proteção de direitos individuais homogêneos, o que mais nós vemos hoje em dia? Pega uma empresa de telefonia, no final do mês, na sua conta telefônica, se você for muito chato, vai notar que tem uma cobrança de R$1 a mais pelos seus impulsos. Quem é o consumidor que isoladamente tentará uma aventura judiciária para brigar por R$1? Mas imaginem o conjunto da obra. 50 milhões de consumidores, todo mês, sofrendo uma perda de R$1, os lucros incríveis que isso rende àquela fornecedora de serviços. Ou seja, vale a pena causar danos, porque os ilícitos lucrativos não sofrem qualquer forma de contenção. Então eu pergunto para vocês, será que é cabível no direito brasileiro a possibilidade das vítimas recorrerem não mais a um remédio de reparação de danos, mas a um remédio de restituição de lucros ilícitos? Ou seja, a discussão não é mais sobre o dano que eu, Nelson, ou o dano que você, Lisandro, sofreu, mas a discussão é sobre os ganhos indevidos que o ofensor obteve às custas daquela atividade. Ou seja, é esse o desafio que eu trago a vocês. E por que nós sempre temos que partir para a experiência do direito comparado? Porque ao invés dos loss-based damages, ou seja, das indenizações baseadas em perdas, na common law, especialmente nas jurisdições da Inglaterra e nos Estados Unidos, eles trabalham com gain-based damages, ou seja, indenizações baseadas em ganhos. E a palavra mais utilizada se chama disgorgement. Disgorgement é até um termo, um vocábulo nojento. Porque o que quer dizer to disgorge? Quer dizer vomitar. Por que a ideia é vomitar? Porque o ofensor, ele irá vomitar, expelir todos os lucros que ele ilicitamente obteve no exercício daquela atividade. Ou seja, a supressão dos benefícios indevidos. E outra expressão que me causa espécie, Marcelo, é ill-gotten gains. Por quê? Porque são ganhos patológicos. São ganhos não obtidos de maneira fisiológica, mas benefícios obtidos através da prática de comportamentos antijurídicos. Por que se utiliza isso? Para que os réus, os demandados, eles sejam forçados a internalizar os custos do ato ilícito. É assim que funciona. Ou seja, e isso se dá naqueles casos em que claramente o juiz chega à conclusão que aqueles ganhos foram obtidos só pelo ilícito, ou seja, só o ilícito é capaz de explicar os lucros. E exatamente, muitos de vocês devem pensar que isso é uma cultura da common law. Evidente, hoje a gente pega o último restatement dos Estados Unidos e nós vemos que o remédio para eliminar o benefício dos ilícitos clássicos é o disgorgement, mas não é só apenas nos Estados Unidos, numa perspectiva, repito, de efetividade, de enforcement. Olha o que o novo projeto de Código Civil do Direito Europeu ele diz. Qual deve ser entendida como uma finalidade de reparação de danos? Eu estou falando do DCFR, que é o Draft Common Framed Reference, ou seja, é o projeto do Código Civil de Obrigações, que ao invés da vítima pleitear a reparação de danos, ela pode se dirigir ao juiz e falar: não, juiz, eu não quero a reparação dos meus danos porque eu nem consigo mensurar ao certo os danos que eu sofri. O que eu quero é a restituição das vantagens que a causação do dano tenha concedido ao seu causador. Aí vocês vão falar: isso é só um projeto, né, Nelson? Mas em alguns países já, isso é realidade. O recente Código Civil holandês, ele diz que a vítima, em matéria de responsabilidade civil, ela se dirige ao juiz com duas pretensões. Seu juiz, eu quero reparação de danos.
Mas a vítima pode, usando a sua autodeterminação, a sua autonomia, dizer: não, seu juiz, eu não quero os danos, não. Eu quero que o cálculo da indenização seja feita conforme o montante do benefício obtido pelo ofensor. Então, eu estou colocando isso porque isso não é só uma tendência que vem de jurisdições que trabalham com a common law. É algo também da civil law em outros países e que eu acho que deve ser pensado seriamente no direito civil brasileiro. Mas como nós estamos aqui para discutir direito ambiental, eu trago uma nova indagação, é como introduzir esse diferente raciocínio nos mass torts, ou seja, como eles chamam, naqueles ilícitos que atingem direitos indisponíveis e, no nosso caso aqui, danos ambientais. Nós podemos introduzir isso no direito brasileiro? Eu acho importantíssimo que haja a introdução desse tema no direito brasileiro em matéria de danos meta-individuais, porque quando se fala de interesses meta-individuais, todos vocês concordam comigo, são situações em que é muito difícil identificar os prejuízos, mas é muito fácil ver o impacto difuso dessas lesões. Em outras palavras, nem todas as vítimas são identificáveis, nem todos os prejuízos são quantificáveis, mas nós temos parâmetros para aferir tranquilamente os benefícios indevidos obtidos pelo ofensor. E se nós temos esses parâmetros, e é interessante que esse raciocínio seja aplicado no direito brasileiro, qual seria o caminho? Eu quero ser muito pragmático. Na minha opinião, eu conversei isso com muitos colegas do direito ambiental, não há necessidade de criar uma nova legislação. Nós já temos. E qual é essa? É isso aqui. É o dano moral coletivo. E por que eu fiz essa imagem de um camaleão, esse neologismo? Porque, para mim, o dano moral coletivo, que é um neologismo brasileiro, por que é um neologismo brasileiro? Porque essa expressão dano moral coletivo é muito nossa. Nós não encontramos dano moral coletivo no direito comparado. O dano moral no direito comparado ele é sempre individual. O dano moral coletivo é uma expressão nossa, que doutrinariamente tem sido desenvolvido aqui. O dano moral coletivo ele é um camaleão porque ele pode se prestar a diferentes funções. Infelizmente, o judiciário brasileiro só utiliza o dano moral coletivo para uma função compensatória de danos. Mas nada impede que o dano moral coletivo ele seja utilizado também em caráter de desestímulo de comportamentos. Que ele possa sim exercer tanto uma função punitiva como uma função de restituição de lucros ilícitos. Nos Estados Unidos, nós vemos isso muito claramente. As class actions nos Estados Unidos, elas não têm uma função meramente compensatória. Elas tentam sim dissuadir o agente a reiterar as suas condutas demeritórias, sempre buscando a apropriação daqueles lucros indevidos e daqueles benefícios indevidos. Agora, eu quero começar a aprofundar esse tema com vocês. Como os juízes no Brasil podem associar o dano moral coletivo a uma ideia de restituição de lucros indevidos sem violar a regra da proporcionalidade, dentro de parâmetros de razoabilidade, respeitando a legalidade constitucional. Olha aqui, vamos pegar um exemplo. Rompimento da barragem do Feijão. Parece, a Andressa sabe mais disso do que eu, parece que a Vale tem mais de 30 barragens que ela usa o alteamento a montante, aqui em Minas Gerais. Qual é o impacto de danos como esse? O impacto difuso. O impacto difuso não é só um impacto ambiental, é um impacto cultural, é um impacto trabalhista, é um impacto mercadológico e até mesmo um outro impacto, que é o impacto que poucas pessoas veem, que é o da desterritorialização. Ou seja, aquelas pessoas que tinham a vida fundada em uma determinada comunidade, de uma hora para outra elas são obrigadas a simplesmente esquecer o seu passado, recomeçar uma nova vida completamente desvinculada daquele ponto de irrupção. Esse é um dano existencial tremendo, imensurável. Pois bem, como é que o
os juízes brasileiros, infelizmente, eles arbitram situações como essas. Timidamente, a experiência brasileira, eu tenho acompanhado isso, eu não sei por que razão, os nossos magistrados, na hora de fixar o dano moral coletivo, eles arbitram um valor mínimo. Simplesmente isso, não arbitram um valor mínimo, como se fosse uma compensação de danos. E isso é um escândalo, esse arbitramento de valores ínfimos diante da magnitude desses danos difusos. E o que acontece no contrário? Ou seja, o que eles fazem lá nos Estados Unidos? Nas class actions, eles usam uma técnica, eu gosto desse nome, chamado skimming off. Skimming off quer dizer desnatação, é como tirar leite da vaca e desnatar. O que é isso? Eles pegam e fazem a seguinte pergunta: qual foi o lucro daquela empresa naquele período? Vale do Rio Doce, ela insistiu em utilizar aquelas barragens, mesmo sabendo da iminência daqueles danos. Ela fez um cálculo de custo e benefício, ela sabia, olha, azar daquelas coletividades, eu vou continuar aqui obtendo os meus benefícios econômicos até eu não poder mais, independente daquilo que possa acontecer. Sim, então, quais foram os lucros obtidos naquele período? Ou seja, o juiz, ele busca aquele lucro líquido obtido naquele período. Por que o lucro líquido? Porque na desnatação, Rodrigo, é importante também que a empresa não quebre. Ninguém quer isso. Ninguém quer que os acionistas vão para o brejo, ninguém quer um desequilíbrio completamente no mercado. Mas ninguém quer também que a reparação se limite simplesmente à compensação dos danos. Se quer sim uma sanção que ela possa, de alguma forma exemplar, prevenir comportamentos ilícitos, não só daquela empresa, como dos outros competidores que atuam no mesmo segmento. Eu sei que isso nos Estados Unidos é muito fácil. Por quê? Porque quando se trabalha com grupos societários no Brasil, nós temos uma metodologia perversa, é que a sede da empresa está no exterior, naquele grupo societário, e eles colocam uma empresa aqui no Brasil que muitas vezes é subcapitalizada, não tem condições de enfrentar esses danos ou os ganhos, e é muito difícil às vezes a desconsideração da personalidade jurídica para ir discutir com aquela empresa que está lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Houve essa dificuldade aqui na Samarco. Ou seja, a Samarco, que é uma empresa cujo patrimônio já poderia ser potente, mas as empresas mães que estavam lá em outros países tinham um patrimônio muito maior. Então, o que eu quero dizer? Que a restituição dos lucros ilícitos é um caminho extremamente louvável. Agora, muita atenção. É um caminho muito louvável porque a restituição dos lucros ilícitos, o disgorgement, não enfrenta no direito brasileiro a resistência da sanção punitiva. Deixa isso muito claro para vocês. Isso tudo que eu estou falando não é punitive damages. Isso tudo que eu falei até agora não é sanção punitiva. Por que isso? Vejam as diferenças. Porque o disgorgement, que é a restituição dos lucros ilícitos, ele tem uma só finalidade: remover os lucros indevidos. Punitive damages não. A função deles não é remover lucros indevidos. A função dele é conter comportamentos ultrajantes, conter comportamentos extremamente demeritórios. E qual é a consequência de fazer esse recorte? Ou seja, uma coisa é a função restitutiva da responsabilidade civil, outra coisa é a função punitiva. Por quê? Porque o disgorgement, o máximo que se pode retirar do ofensor é o valor dos ganhos ilícitos. Punitive damages não. O teto da indenização pode superar o valor dos ganhos ilícitos. No disgorgement, é fundamental que fique provado no processo que houve benefícios indevidos. Nos punitive damages, não. É suficiente a intenção de obter ganhos. O disgorgement dispensa a existência de danos. Punitive damages, não. A sanção punitiva, ela se soma à compensação de danos. E por último, o disgorgement dispensa o dolo do agente. Basta uma conduta antijurídica, basta a demonstração de um ilícito lucrativo. Punitive damages não, ele exige sempre condutas extremamente demeritórias. Eu estou dizendo isso por quê? Peguem, por exemplo, uma outra situação que aconteceu recentemente no Brasil
Isso é importantíssimo, é pedagógico para vocês. Aconteceu no Brasil, aconteceu na Europa e aconteceu nos Estados Unidos. Olha a diferença de tratamento da Europa, dos Estados Unidos para o Brasil, do mesmo episódio, só porque lá na Europa e nos Estados Unidos eles trabalham às vezes com disgorgement, às vezes com punitive damages, e nós no Brasil, Rodrigo, não trabalhamos nem com um ou com outro. O caso foi esse, foi o Dieselgate, da Volkswagen. Qual foi a maracutaia da Volkswagen? Durante anos, nos seus carros movidos a diesel, ela dizia para toda a sociedade que os seus carros eram ambientalmente limpos, causavam poluição zero. Isso é uma mentira deslavada. Por quê? Porque tinha um mecanismo da Volkswagen em todos os veículos que ela falseava os dados e dava a falsa impressão em todos os testes que as agências faziam sobre poluição que os carros realmente eram ambientalmente limpos, mas isso era uma mentira. Moral da história: quando isso foi descoberto na Europa, nos Estados Unidos, já somam-se sanções civis e penalidades que alcançam 30 bilhões de dólares em multas, sanções punitivas e disgorgement. Tenho um dado para vocês. Agora há pouco se aplicou disgorgement nos Estados Unidos contra ela de 13 bi. Por quê? Porque a Volkswagen emitiu ações no mercado acionário a um valor altíssimo. E por que as ações estavam no valor altíssimo, Rodrigo? Porque todo mundo achava a Volkswagen um must em matéria de respeito ao meio ambiente. E na hora de se fazer o disgorgement, qual foi o cálculo? Qual seria o valor real dessas ações se a verdade viesse à tona, se toda a comunidade de investidores soubesse que os veículos da Volkswagen não eram bem assim? A diferença de lucro foi retirada do patrimônio da Volkswagen. Senhoras e senhores, sabe o que aconteceu no Brasil? Até hoje nós só temos uma coisa. No Rio de Janeiro, o juiz da primeira vara de recuperação judicial fixou um dano moral coletivo contra a Volkswagen de R$1 milhão. É isso que nós temos. Por que R$1 milhão? Porque ele simplesmente adotou esse critério do dano moral coletivo como um valor compensatório, desprezando completamente as inúmeras potencialidades do dano moral coletivo como uma figura que eventualmente pode servir para a restituição de lucros ilícitos e em outras situações pode servir também com um caráter punitivo, hoje, sem qualquer ofensa à lei. Então o que eu quero dizer a vocês com tudo isso? É que eu, como civilista, falarei agora como civilista, se existe um princípio que explica o que é a responsabilidade civil, esse princípio se chama o princípio da reparação integral. Todo civilista que estuda responsabilidade civil é muito levado a crer que o princípio da reparação integral é um dogma. E o que quer dizer o princípio da reparação integral? Quer dizer que o objetivo de toda ação de responsabilidade civil é restituir à vítima integralmente os danos que ele sofreu. É colocar a vítima na situação anterior ao dano. Mas qual que é o grande erro do princípio da reparação integral? Ele apenas permite que a reparação integral se faça com a reparação dos danos sofridos pela vítima. Qual foi o meu objetivo com vocês hoje aqui? É dizer, não. Às vezes, a reparação integral se faz com a restituição dos danos causados à vítima. Mas muitas outras vezes, e principalmente quando falamos de interesses meta-individuais, a reparação integral, ela se fará não com a reparação de danos sofridos pela vítima, mas com uma mudança do olhar, direcionando-se o juiz não mais ao ofendido e sim ao ofensor, buscando a restituição dos ganhos indevidos. Por isso que eu gosto muito mais do que no Brasil, eu gosto do Código Civil de Portugal, porque o Código Civil de Portugal não fala em uma função reparatória da responsabilidade civil. Eles falam em uma função reconstitutiva. A ideia é de que há a necessidade não de reparar um dano, mas de se reconstituir
uma situação que deveria existir. E essa reconstituição, por vezes, não se fará com base numa estimativa de ganhos, mas sim numa estimativa de ganhos indevidos obtidos pelo ofensor. E eu gostaria de terminar em 3 minutos dizendo: o meu tema de hoje foi as funções da responsabilidade civil no dano ambiental. Então nós transcendemos a compensação de danos para falar de prevenção, para falar de restituição e eventualmente de punição. Mas eu desafio vocês, nesses últimos 3 minutos, a pensarem por que também não uma função promocional da responsabilidade civil. E o que é a ideia da função promocional da responsabilidade civil? A função promocional da responsabilidade civil é uma função de indução do ordenamento jurídico. Que indução? O ordenamento jurídico induzir o ofensor a espontaneamente reparar o dano, sem a necessidade de um longo processo judicial. Vocês podem até achar isso engraçado, achar isso risível, só que cada vez mais o ordenamento jurídico ele tende a induzir os ofensores a uma reparação espontânea. E eu dou a vocês simplesmente 3 razões. Primeiro, se o ofensor ele tiver uma conduta pragmática de espontaneamente reparar danos, eu digo danos ambientais, eu digo danos a consumidores, eu digo danos ao patrimônio público, ele, em primeiro lugar, ele evita despesas processuais, ele evita milionários honorários advocatícios. Se vocês acham isso pouco, ele evita também inúmeras penalidades administrativas. E o mais importante, por que é óbvio que lá na Europa e nos Estados Unidos as empresas não têm essa postura da Vale do Rio Doce e rapidamente elas reparam espontaneamente? Porque existe uma palavra só, que as pessoas jurídicas hoje elas buscam uma biografia moral, elas buscam uma credibilidade, uma reputação. A Vale do Rio Doce hoje é uma das 10 piores empresas do mundo em matéria de investimento. Ninguém lá fora põe dinheiro na Vale do Rio Doce, porque ela é ambientalmente desconsiderada. E hoje, as empresas, elas mudaram a calculadora delas. Elas sabem que se elas, eventualmente, apostarem por uma credibilidade social, o consumidor vai apostar nelas, o acionista vai apostar nelas, o valor de mercado delas, em vez de ser X, vai ser 10X. Então, o que elas normalmente fazem lá fora é o seguinte: qual é normalmente o dano que eu deveria pagar pela morte de uma vítima? Ah, o tribunal está fixando em 100 mil euros, eu espontaneamente vou pagar 200 mil euros, o dobro da média do tribunal, e rapidamente vou resolver isso, porque eu sei que o meu valor de mercado nesse caminho aqui, ele está subindo muito mais do que isso. Não me peçam para que as empresas agora elas sejam eticamente honestas, eu estou sendo pragmático. É só uma mudança de comportamento, que é essa função promocional da responsabilidade civil. Então, o que eu gostaria de fechar é dizendo: opa, pensem, função promocional, função punitiva, restituição de lucros ilícitos, função preventiva, é para que o nosso juiz de direito, o nosso doutrinador pare de simplesmente pensar que responsabilidade civil se limita a uma função compensatória. Então, eu agradeço a vocês, dando meu muito obrigado e parabéns por tudo, parabéns pela organização do evento. Valeu, gente. Bem, professor Nelson, nós aqui temos que agradecer a sua presença. Nós sempre aprendemos, né? Como eu disse aqui, com as aulas do Pretório em 2001, né? Meu concurso é de 2003, volto a dizer, eu acho que as suas aulas, nas aulas lá no Pretório, contribuíram para meu ingresso nos concursos públicos, né? E nós sempre aprendendo, né? Eu, depois desse período todo aí, né, bom, aí quase 15 anos, a gente volta a aprender, né, com esses seus conhecimentos aí e essa transmissão, né, dessas questões, né, do direito comparado, né,
você que é um doutrinador. Então, assim, a gente tendo essa outra visão aí de responsabilidade civil, né, a mudança de foco, né, trazida aí, né, com o direito comparado, né, a gente vê aí essa reincidência aí dessas mineradoras aí, a gente fica, né, sem compreender por quê, né? Então, eu acho que essa sua aula, né, nos trouxe aí esses esclarecimentos, né, de que precisa haver uma mudança de concepção, uma mudança de mentalidade do Poder Judiciário, né, na hora de responsabilizar essas empresas, né, o ofensor, para que haja essa mudança, né, de comportamento, né? A gente sabe do poder econômico que essas empresas têm e da visão delas só de obtenção de lucro, então por que não, né, repartir o lucro com as vítimas, que eu acho que é uma coisa extremamente ponderável. Nós estamos caminhando, eu acho que a gente precisa caminhar para isso, e para que isso ocorra, né, nada melhor do que esse tipo de discussão, esse tipo de evento, que a gente possa, né, trazer, né, essas questões aí atuais e de vanguarda, não é? Como eu disse, as portas da escola estão abertas, não é? A gente tem a gente inicia hoje aqui a formalização desse nosso plano de trabalho com o Ministério Público. Temos colegas aqui do Ministério Público. Eu acho que a gente, agora na parte da manhã, a gente vai poder ter vários debates a respeito, né, da responsabilidade ambiental. Então, assim, te agradeço muito, né? Eu sei do seu compromisso agora às 10h30. Nós vamos abrir ao final questões, né, para que vocês possam participar. Tem uns colegas também que nos assistem aí online, também podem encaminhar para cá e-mails para que a gente possa debater esse tema tão importante para Minas, não é? Acho que depois desses desastres aí, eu acho que a gente pode aprender muito com essas ocorrências que foram trágicas, né, para o Estado e, obviamente, em nível nacional. Então, te agradeço muito, te passo aqui o nosso certificado, tá? E as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, tá? A gente vai dar início aí ao nosso próximo painel, e que vai contar agora com a presença, né, dos colegas do Lissandro, né, o doutor Lissandro, que é procurador do Estado, procurador federal, doutor Tiago, que veio de Brasília, né, nos brindar também nesse evento, e da doutora Andressa, do Ministério Público. Eu agradeço. Tem o doutor Koch, que vai comandar aqui a presidência da mesa, vai ser o debatedor, e Alan, pode fazer Nesse momento de espaço à mesa de abertura, nós pedimos aos convidados que fiquem no espaço reservado à frente do auditório. Só um minuto. Para prosseguimento da mesa de palestras e debates, convidamos o Procurador do Estado de Minas Gerais, doutor, professor da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara, cujo tema da palestra será a responsabilidade ambiental de Mariana Abrumadinho, doutor Lissandro Norton. A pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos na Universidade de Coimbra, promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenadora do CAOMA,
cujo tema da palestra será a atuação do Ministério Público de Minas Gerais no caso do rompimento das barragens da Vale em Brumadinho, doutora Andressa Lanchotti. O Procurador Federal da Advocacia Geral da União e Procurador-Chefe do IBAMA, cujo tema da palestra será Licenciamento Ambiental e Sustentabilidade, Dr. Tiago Carrion. E como debatedor, o pós-doutor em Direito Público Ambiental pela Universidade de Compostela, professor da Faculdade Dom Helder Câmara e Procurador Federal da Advocacia Geral da União, Dr. Marcelo Coque Gomes. Passo agora a palavra ao Dr. Marcelo. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar com os senhores e senhoras nesse momento, uma data tão significativa, uma data que eu diria que não é de comemoração, mas uma data que é de reflexão. Reflexão quanto ao estado atual da situação ambiental, reflexão em relação ao futuro, reflexão em relação ao nosso destino, às gerações futuras e também à nossa qualidade de vida. Agradeço sobremaneira aos amigos que estão na mesa e destaco o quão interessante é a vida jurídica, né? Nós que nos empenhamos, que buscamos interiorizar mesmo a função pública como um desiderato de vida, acabamos tendo a vida social muito restrita. E quando a gente encontra pessoas em identidade com a gente, como os colegas que aqui estão na mesa, a gente se identifica tanto que colegas de processo viram amigos. É assim que eu me sinto na mesa. Agradeço aos membros do Ministério Público, aos membros da AGU que estão na mesa, que estão no nosso auditório. Agradeço a presença dos diletos alunos e alunas da Dom Helder e destaco a presença do professor Humberto, nosso grande amigo, e do professor e diretor Rodrigo da Escola da AGU. Bem, passemos aos nossos temas, passemos às nossas palestras. Inicialmente, destaco a professora Andressa, cujo trabalho é reconhecido por todos nós dentro da advocacia pública e é uma parceira da advocacia pública dentro da luta contra os efeitos e em favor da prevenção dos desastres ambientais. Andressa, a palavra é tua. Senhoras e senhores, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Escola da Advocacia Geral da União pelo convite para participar desse evento, nessa importante data. Agradecer na pessoa do Dr. Rodrigo, coordenador, e do Dr. Marcelo Coque, que foi quem fez a indicação do meu nome para estar presente aqui hoje. Gostaria de cumprimentar também os colegas do painel, Dr. Lissandro Norton, nosso procurador do Estado, Dr. Tiago Carrion, procurador federal, cumprimentar a toda a audiência. Eu peço licença, vou falar de pé. São 30 minutos? E eu vou falar um pouco sobre a atuação... Eu vou falar um pouco da atuação do Ministério Público no caso do rompimento das barragens da Vale em Brumadinho. Eu sou promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Esse ano faz 20 anos que eu ingressei no Ministério Público e desde dezembro de 2016 eu estou coordenando a área ambiental do Ministério Público, cerca de um ano após o rompimento da barragem de Fundão, que tem como controladoras, né, é uma barragem da empresa Samarco, que tem como controladoras as empresas Vale e BHP.
eu passei a coordenar a força-tarefa do caso Samarco. Então, quando eu ingressei, já havia uma situação constituída para poder fazer frente, né, às consequências desse desastre. Como os senhores sabem, foi firmado um termo de acordo entre os governos de Minas Gerais, Espírito Santo, entidades públicas e as empresas causadoras do desastre, chamado TETAC, que fixou 41 programas, hoje são 42 programas de reparação, e instituiu a Fundação Renova para poder fazer essas ações de reparação. Então, nós trabalhamos com essa realidade. Dia 25 de janeiro de 2019, eu estava a caminho do trabalho no horário de almoço, quando recebi, né, por WhatsApp, a notícia ali do rompimento das barragens. Então, era cerca de 1h30 da tarde, o meu colega Francisco Generoso me telefonou e falou: André, você já está sabendo? Estava numa farmácia. Eu falei assim: olha, eu vi. Eu recebi uma mensagem aqui, eu estou indo para lá no CRIM. Então eu falei: me espera um pouquinho que eu já estou chegando, 10 minutos eu estou aí, nós vamos juntos. Então nós saímos ali, cerca de 13h40 da Procuradoria, com destino a Brumadinho. Chegamos em Brumadinho por volta de 15 horas e nos dirigimos à Associação Comunitária do Córrego do Feijão, onde já se iniciavam aqueles trabalhos de coordenação das atividades de resgate. Então, nós fomos uma das primeiras autoridades a participar desse processo, né? Então, ali, tomando as primeiras providências, entramos em contato com nossa colega Gisele Ribeiro, que coordena a área de patrimônio cultural, falamos: olha, Gisele, a situação é grave, vai redigindo uma ação cautelar aí, porque nós precisamos ingressar com essa ação hoje para bloqueio de bens. Então, isso foi feito. Cerca de 17h30 nós recebemos a ação, a gente foi trocando ideias durante a tarde ali, e fomos para o Fórum de Brumadinho, já imprimi a ação e entregamos para a juíza, a doutora Pella, por volta de 18 horas. Né? A doutora Pella já estava indo para casa, ela estava a tarde toda recebendo as pessoas, e a oficial do Ministério Público estava ali imprimindo a ação para a gente. Depois nós ficamos sabendo que ela perdeu o marido e o irmão no desastre, né? A gente não tinha ainda noção da gravidade, nem ela sabia da gravidade, que não ia mais encontrar o seu marido e o seu irmão. Então, nesse mesmo dia 25, nós conseguimos o bloqueio de 5 bilhões de reais nessa tutela cautelar de caráter antecedente, proposta socioambiental, para as medidas emergenciais ambientais. E os colegas, outros colegas estavam trabalhando nas questões socioeconômicas, reparação dos atingidos. Um outro grupo de colegas, ainda não havia uma força-tarefa formalmente instituída, mas os coordenadores ali de direitos humanos do Ministério Público, a doutora Cláudia, a doutora André Sterling, já começaram a minutar a mesma ação para poder bloquear dinheiros para os atingidos, e dia 26 foi proposta uma outra tutela cautelar antecedente que bloqueou 5 bilhões de reais. Depois disso, nós fomos, eu e Francisco Generoso, para a Procuradoria-Geral de Justiça, onde o doutor Toné, nosso procurador-geral, estava já realizando uma reunião interinstitucional que ele convocou. Né? Chegamos por volta de 9 horas da noite, o doutor Lissandro estava lá, o doutor Marcelo também, e várias instituições ali já estavam discutindo as medidas que estavam adotando e qual que era o seu planejamento futuro. Então, tinha representantes do Ministério Público do Trabalho, né, da Advocacia Geral da União, da Advocacia Geral do Estado, do Ministério Público Federal, entre outros órgãos. Essa reunião durou até cerca de meia-noite, meia-noite e 30, e depois nós fomos para uma outra sala, Ministério Público Federal e Ministério Público de Minas Gerais, para tratar das questões criminais. E ficamos até 3h30 da manhã ali definindo as primeiras medidas cautelares criminais. Esse grupo criminal ficou reunido sábado e domingo na sede das promotorias de patrimônio cultural do Ministério Público, Polícia Federal foi para lá, Polícia Civil, e nós conseguimos já propor as medidas cautelares na segunda-feira, criminais, e isso permitiu a primeira fase das prisões na terça-feira seguinte ao desastre. Então, nós já estabelecemos desde o primeiro momento, no âmbito do Ministério Público, essa divisão de atuação em 3 eixos principais: socioambiental, socioeconômico e criminal. Socioambiental, nosso objetivo naquele momento era, sobretudo, garantir a segurança
do Complexo Paraupeba, onde fica a mina Córrego do Feijão. Porque no dia 25 ainda havia risco de rompimento de uma outra barragem, D6. A informação que nós tínhamos era que era uma barragem de água. Depois nós fomos a saber que não era propriamente água, apenas água que tinha na barragem. Também era usada para deposição de rejeitos, né? E quando o B1 rompeu e levou o B4 e o B4A, né, porque foram 3 barragens que romperam, ela solapou parte dessa B6. Então, no dia 25, foi necessária a evacuação do centro de Brumadinho. No dia 27, foram acionadas sirenes, né? E o Ministério Público teve que agir ali, né? Como? As pessoas estavam um pouco perdidas naquela situação. A própria empresa Vale estava perdida, né? Os seus geotécnicos não estavam no local. Muitos colegas de trabalho estavam desaparecidos naquele momento. Então, nós tivemos que agir rapidamente. Contactamos a nossa empresa de auditoria externa, que trabalha no caso Samarco, já no dia 26, né, no dia 25, foi o primeiro contato, dia 26, essa empresa de auditoria externa mobilizou os técnicos que já estavam, alguns já mobilizados para fazer a vistoria periódica mensal das barragens da Samarco, para irem para Brumadinho. Então foi uma equipe da auditoria externa, que chama EI, com profissionais dos Estados Unidos, estavam aqui para fazer a vistoria da Samarco, foram para Brumadinho, já entraram no site no dia 27, no domingo, e começaram a orientar as primeiras medidas para garantir a segurança das barragens. Além disso, o ambiental, ele foi tratando também da contenção dos danos, né? Quais medidas eram necessárias para conter os danos? Que os danos estavam se propagando, então eram necessários pensar em ações emergenciais, buscando depois, num segundo momento, a reparação integral, que é o nosso objetivo, e eu vou mostrar aqui na exposição que nós fizemos até agora. No socioeconômico, também agimos de forma emergencial desde o primeiro momento, né? Na semana seguinte ao evento, nós já realizamos reuniões entre Defensoria Pública da União, do Estado de Minas Gerais, Ministério Público, Advocacia Geral do Estado, Ministério Público Federal, buscando formatar um acordo, uma proposta que foi levada à audiência já na semana seguinte e culminou num acordo para pagamento emergencial aos atingidos. Então, nós obtivemos de forma consensual aí uma decisão que deferiu o pagamento de um salário mínimo a todos os residentes em Brumadinho, aos adultos, meio salário mínimo aos adolescentes e 1/4 de salário mínimo às crianças. E os mesmos valores a todos os residentes a 1 quilômetro da calha do rio Paraupeba até o município de Pompéu, que é onde se localiza a usina hidrelétrica Retiro Baixo, que é onde está hoje essa pluma de rejeitos e substâncias contaminantes. Então, agora, fazendo esse esboço geral, né, da nossa atuação em eixos, eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um desses pontos. Essa imagem aqui, eu acho que ela já foi, né, rodou o mundo, a imagem do rompimento. No dia 25, então, aconteceu esse rompimento dessas barragens que foram projetadas em 1975 e construídas em 1976. Os dados oficiais de mortos hoje são 245 mortos e 25 desaparecidos. Nós tivemos a notícia ontem, né, que foi encontrado um corpo ontem íntegro, intacto. Nesse momento das buscas, esses dados ainda não contam com essa informação, que ainda não está no site da Defesa Civil, mas o G1 já veiculou essa informação do encontro de um corpo ontem. Nesse momento das buscas se encontram mais segmentos corpóreos, é muito difícil você encontrar um corpo íntegro, mas dependendo da situação, né, onde ele estava no momento, isso ainda acontece como aconteceu ontem, né? Então, os impactos, eles são de enorme magnitude, os impactos ambientais. Nós tivemos impactos na ictiofauna, na qualidade da água, com a suspensão do abastecimento hídrico. Desde o dia 25 foi suspensa a captação de água no rio Paraupeba. Então a Copasa, né, teve que utilizar outros sistemas alternativos. Isso está gerando um problema muito grande, né, que nós estamos enfrentando nas audiências de medidas emergenciais para evitar uma iminente crise hídrica, porque
Hoje nós temos uma situação sem a captação no Rio Paraupeba. Essa captação está sendo feita no Rio das Velhas, né? E o Rio das Velhas está também hoje em risco, em razão da existência de barragens da Vale em situação de emergência que poderiam se romper e afetar a captação no Rio das Velhas, levando Belo Horizonte a uma situação de colapso hídrico. Então, nós estamos tratando dessa questão, negociando com a empresa Vale um custeio de medidas emergenciais para a garantia da segurança hídrica. Houve impactos também no patrimônio cultural, no fluxo gênico das espécies, na fauna, né? Na fauna doméstica e silvestre, impactos urbanísticos, distritos e sede de Brumadinho diretamente atingidos pela lama, né? A comunidade ali de Feijão ela foi completamente destruída, Parque da Cachoeira, outras comunidades. Então, impactos, só para citar alguns desses impactos. Aí está a lista dos municípios atingidos, né? Brumadinho, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, Igarapé, Joatuba, Esmeraldas, Florestal, Pará de Minas, São José da Varginha, Fortuna de Minas, Pequi, Maravilhas, Paraupeba, Papagaios, Curvelo e Pompéu, atingidos pelo desastre. Danos à vegetação natural, áreas de preservação permanente, a unidade de conservação PAC Estadual Serra do Rola Moça foi gravemente atingida também. Supressão, destruição de espécimes vegetais em diferentes estágios sucessionais, sobretudo espécies da Mata Atlântica. Então, a área diretamente atingida foi de 289,8 hectares, sendo 218 situados dentro da zona de amortecimento do Parque da Serra do Rola Moça. Tipologias de uso do solo irreversivelmente impactadas, então, para falar alguns dos impactos ambientais, né? Danos à fauna. Antes do rompimento, haviam 355 espécies de vertebrados, 13 espécies ameaçadas, 4 quase ameaçadas, 38 endêmicas da Mata Atlântica e uma endêmica da subbacia do Rio Paraupeba, espécies essas atingidas também. Danos à qualidade da água, né? Essa onda, né, com o rompimento, houve uma pluma de rejeitos e outras substâncias contaminantes. O rejeito da mineração de ferro, ele é inerte. Mas a questão é que o rompimento lançou outras substâncias. Havia uma área industrial ali, só para dar um exemplo, milhares de litros de óleo diesel, entre outras substâncias. Essa pluma de contaminantes, ela trouxe a situação de metais pesados em concentrações críticas em alguns trechos do Rio Paraupeba. Tudo isso está sendo monitorado, né? Monitorado inclusive a captação de água das comunidades que utilizavam ali a captação de poços, né, das comunidades, para verificar se ainda há essa viabilidade de utilização. A Vale ela está sendo obrigada a fornecer água para várias comunidades atingidas, em razão desses danos aí, oriundos dessa contaminação. Então, solo e ar, meio ambiente urbanizado, né? Patrimônio cultural, ao menos 25 coordenadas de bens culturais, materiais, se inserem nos domínios da área afetada pela massa de rejeitos. Outros 17 estão na faixa de já 100 metros. Imaterial, celebrações, manifestações culturais, saberes, modos de fazer, sofreram impactos significativos. Essa questão da desterritorialização trazida aqui pelo professor Nelson Rosenwald, ela é muito grave, porque ela está acontecendo não apenas em Brumadinho, nas comunidades diretamente atingidas, mas também em outras comunidades onde existem barragens em nível de emergência 2 e 3, né? Porque as barragens em nível 2 de emergência, pela portaria da NPM 70.389 de 2017, e pelo protocolo da Vales, já exigem a evacuação. Então as pessoas são retiradas. Macacos é um exemplo disso. Está na área ali, na zona de autossalvamento das barragens B3 e B4 da Vale. Hoje nós temos 4 barragens no estado em nível 3 de emergência. Nível 3 significa em ruptura ou iminência de ruptura. Então a barragem sul superior, em Barão de Cocais, está nessa situação. As barragens Forquilhas 1 e 3 do complexo Mina de Fábrica da Vale em Ouro Preto também estão nessa situação. E as barragens, a barragem, que é uma só, que chama B3 e B4, em Nova Lima, também é nível 3 de emergência, né? Então as pessoas são retiradas das suas casas sem perspectiva de retorno breve.
Quando eu digo retorno breve, eu digo nos próximos 3, 5 anos. Por quê? Porque são barragens com tecnologia a montante. E eu vou falar um pouco depois da nova legislação estadual de licenciamento e segurança de barragens. É uma lei que foi editada no dia 25 de fevereiro desse ano e exige o descomissionamento das barragens a montante. Então, essas barragens que estão em nível de emergência, elas vão passar por esse processo de descomissionamento, que é um processo complexo e longo. Então, não há uma perspectiva de retorno dessas comunidades a curto prazo para suas casas, né? Então, a atuação do MP, essa é a foto da reunião que eu citei no dia 25 de janeiro, à noite, na Procuradoria-Geral de Justiça. Essa força-tarefa interinstitucional que foi criada, e aqui eu tenho que falar um pouco também da atuação dos colegas aqui presentes, da Advocacia Geral da União, da Advocacia Geral do Estado, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e do Estado. Nós temos uma atuação, desde o primeiro momento, sinérgica, né? Nós atuamos em bloco, em conjunto. Então, isso tem possibilitado uma mudança mesmo de paradigma na exigência das ações de reparação pela empresa poluidora, né? Porque há uma empresa identificada e essa empresa ela foi colocada desde o primeiro momento por todas as instituições de Estado como responsável e lhe foi exigida a tomada de todas as medidas necessárias para reparar os danos ambientais, socioeconômicos, né? E além disso também nós objetivamos a responsabilização criminal, porque o Ministério Público ele trata esse fato como um crime. Desde o primeiro momento nós tratamos esse fato como um crime, o crime está sendo apurado, né? Eu vou falar um pouco das investigações também, elas estão acontecendo num ritmo bastante acelerado e nossa perspectiva é que haja uma denúncia oferecida aí nos próximos dias, né? Não tão breve assim, mas assim, a expectativa é que ainda no primeiro semestre desse ano nós já demos início à ação penal, né, com o objetivo também da força-tarefa. Então, o eixo socioambiental, eu falei da propositura da ação civil pública, também foram elaboradas notas técnicas, né, da Coordenadoria de Patrimônio Cultural, do Centro de Apoio de Meio Ambiente que eu coordeno, termos de referência a respeito da atuação emergencial ao patrimônio cultural, expedição de recomendações. Então, a experiência, tanto do caso Samarco quanto de Brumadinho, ela também está levando a uma mudança nos padrões de atuação dos órgãos públicos. Um exemplo é o patrimônio cultural. Para as outras barragens em risco, foram tomadas medidas preventivas pelo Ministério Público, recomendações para mapeamento e retirada dos bens do patrimônio cultural. Porque em Samarco nós tivemos um prejuízo enorme cultural, com bens destruídos, né, materiais. Nesse caso de Brumadinho, também houve prejuízos, né, ao patrimônio cultural, como eu falei aqui. Então, nós estamos atuando preventivamente para evitar novos danos. Infelizmente, há muita resistência, às vezes até de cumprimento dessas medidas. Barão de Cocais, por exemplo, até hoje não foi retirado o material de patrimônio da Igreja do Socorro, que está na zona de autossalvamento. Não obstante, haja ordem judicial já para o cumprimento. O que a empresa alega para não realizar essa retirada? Que está em ZAS, na zona de autossalvamento, não poderia entrar, está interditada, só que hoje há cerca de 50 a 100 trabalhadores da empresa Vale nessa zona de autossalvamento e a jusante da barragem sul superior trabalhando em obras emergenciais. Então, nós já tivemos até uma reunião recentemente onde expusemos que é necessário, tomadas as medidas preventivas adequadas, resgatar o patrimônio cultural. Na fauna, também houve uma mudança de paradigma na atuação. O Ministério Público ingressou com ação já para impedir danos à fauna, no caso de rompimento da barragem sul superior, da mina de Bom Soco, em Barão de Cocais, e obteve um acordo com a Vale, pelo qual a empresa se obrigou a retirar todos os animais, não apenas da zona de autossalvamento, mas também da zona secundária de inundação, da mancha de inundação. Então, há um número de telefone que as pessoas podem ligar e pedir para retirar o animal, e a Vale vai lá, está obrigada a retirar, inclusive, todos os animais de grande porte. Tá? Então, nós vamos
aprimorando a atuação. Infelizmente, o desastre é um aprendizado, né, para os próximos eventos. Esperamos que não ocorram, mas a gente consegue aí absorver essas lições, né? Auditoria externa eu já falei um pouco. Em relação à recuperação, um avanço importante foi a construção da estação de tratamento de águas fluviais Iracema, no rio, às margens ali do rio Paraopeba. A ETAF Iracema, ela já está em operação, ela entrou em operação parcial de 15 de abril e total agora 15 de maio, e ela está tratando os rejeitos, né, os efluentes ali, do Ribeirão Córrego Ferro-Carvão, antes da confluência com o rio Paraopeba. Então o objetivo é que haja já o lançamento no rio Paraopeba dos rejeitos tratados, da água tratada. Isso vai permitir, junto com uma outra ETAF que está em construção, que é a ETAF Lajinha, tratar também o rejeito da calha do rio. Então há um planejamento aí para a recuperação do rio Paraopeba nos próximos meses. Então isso é um ponto bastante importante. Em poucos meses a gente já conseguiu um avanço significativo no planejamento da recuperação ambiental da bacia do rio Paraopeba. Então, no eixo socioeconômico, acho que o principal ponto aí a ser destacado foram esses acordos para pagamento emergencial, mas é importante dizer que o nosso objetivo é a reparação integral, como disse o Dr. Nelson Rosenwald. Então, isso engloba os danos morais, os danos extrapatrimoniais, morais, coletivos e sociais. Então, esses danos eles foram expostos, né, de maneira muito pormenorizada na ação principal socioeconômica que foi proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais. Hoje ela tramita na vara, né, de Brumadinho. Há uma expectativa que talvez essa ação ela venha a tramitar conjuntamente com uma ação que foi proposta também no dia 25 de janeiro pela Advocacia Geral do Estado. O doutor Alessandro deve abordar esse tema, que é a ação na qual as instituições de justiça vêm negociando e conseguindo esses acordos parciais, tanto ambientais como socioeconômicos. O eixo criminal, ele é muito dinâmico. Esses dados aqui estão um pouco desatualizados, né? 23 investigados. O número de investigados não oscilou tanto. Mas sexta-feira passada, por exemplo, teve uma oitiva, um mutirão em Brumadinho para a oitiva de atingidos, né? Atingidos ali que tiveram muitas vezes problemas físicos em decorrência. Sobreviveram, mas sofreram danos físicos. Foram ouvidas 90 pessoas em Brumadinho na sexta-feira, um mutirão de promotores para fazer essas oitivas. Qual que é a fase dessa investigação no eixo criminal? Há hoje uma análise de muito material apreendido, né, uma análise também eletrônica dos materiais eletrônicos apreendidos, uma fase de confecção de laudos periciais. Então nós precisamos também finalizar os laudos de necropsia, e há uma realização também de um laudo de causas, que já está bastante avançado. Há um trabalho conjunto aí do Ministério Público Federal, do Ministério Público de Minas Gerais e das polícias civil e federal na elaboração do laudo ou dos laudos de causas, né, que vai ser uma peça-chave na nossa ação penal. Então, teve 13 prisões temporárias em duas fases de operação criminal, 11 prisões de funcionários da Vale e 2 funcionários da empresa Tufsud. É importante dizer que essas prisões, elas são prisões temporárias. A prisão temporária, ela tem por objetivo colher elementos de prova, né, e assegurar a prova já existente. Então, é uma prisão que difere da prisão preventiva, e essas pessoas se mostraram em pessoas-chave para uma prisão temporária nesse objetivo de colheita de elementos de prova, né? Mandados de busca e apreensão foram cumpridos também em outros estados da federação, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nesses últimos 7 minutos que me restam, eu vou falar um pouquinho da nossa nova política estadual de licenciamento e segurança de barragens. Depois do desastre do rompimento de Fundão, em 5 de novembro de 2015, o Ministério Público de Minas Gerais, ele capitaneou um projeto de lei de iniciativa popular chamado Mar de Lama Nunca Mais.
Esse projeto ele contou com mais de 60 mil assinaturas, né? E ele foi entregue à Assembleia Legislativa em julho de 2016. E, infelizmente, ele demorou bastante a sua tramitação, né? Ele tramitou e, após o rompimento das barragens da Vale, se iniciou esse trâmite, se acelerou esse trâmite legislativo e no dia 25 de fevereiro desse ano, exatamente um mês depois do rompimento, foi sancionada a Lei Estadual 23.291, que é a nossa política estadual de licenciamento e segurança de barragens, que é um texto que ele integrou todo o texto do Mar de Lama e, além disso, aprimorou, né, alguns conceitos, alguns instrumentos presentes na redação original. E essa consolidação, ela contou com a participação democrática de representantes de associações de proteção do meio ambiente, do Ministério Público, da área técnica também do Ministério Público, do IBAMA, de outros órgãos públicos, e chegou a um texto de consenso, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia e integralmente sancionado pelo governador Romeu Zema. Então, o que ele traz de principais inovações? A nova lei, ela prevê a obrigatoriedade do licenciamento trifásico para licenciamento de barragens e alteamento de barragens. O que isso significa? Hoje, a Lei Estadual de Minas Gerais permite o licenciamento em fase única, né? Emissão concomitante de licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Para licenciamento de barragens, isso não é mais possível. Isso é uma garantia do sistema, porque só se passará para a fase seguinte após cumpridas todas as medidas mitigadoras e medidas também compensatórias da fase anterior, né? Ele prevê a utilização das melhores tecnologias disponíveis. Então, o empreendedor ele tem que dizer por que optou por barragem ao invés de outra tecnologia. Hoje, há tecnologias mais modernas que usam desaguamento. Então, a Samarco, por exemplo, na sua eventual retomada de atividades, ela fará uso dessas tecnologias, né? O empilhamento drenado, né, dos rejeitos arenosos, espessamento dos rejeitos lamosos e disposição em cava. Então, essas tecnologias elas são utilizadas no Brasil, no Pará já são utilizadas por outras mineradoras, são utilizadas em outros países. Tem um custo operacional um pouco mais caro, mas que não inviabiliza a operação, né? Guidelines da União Europeia diz que esse custo é 20% a 30% maior. E é possível fazer de uma forma com menor risco. E a lei hoje exige que isso seja avaliado. Além disso, nós temos uma vedação a barragens a montante. Então, o alteamento a montante, ele é tido por especialistas como obsoleto. Ele está relacionado aí à maioria dos desastres de mineração ocorridos no Brasil e no mundo nos últimos anos. Só para citar alguns aqui em Minas Gerais, o desastre da mineração Rio Verde, em 2001, era a montante. Herculano, 2014, era montante. Fundão, montante. Vale, Brumadinho, barragem a montante. Então, a tecnologia montante, ela agora está vedada. E a lei também exige o descomissionamento das barragens a montante existentes no estado, cerca de 50 barragens. A lei fixa um prazo para apresentação de projetos, 3 meses, e um prazo de 3 anos para esse descomissionamento. O descomissionamento ele não implica necessariamente na descaracterização. Descaracterização é restituir a paisagem ao que era antes, né? Sem barragem. O descomissionamento não, pode ser feita ali obra de engenharia para a barragem deixar de ser a montante, fazer um reforço na barragem, né, para ela se tornar uma barragem ajusante, por exemplo. O coração do projeto de lei, na minha opinião, é a vedação da construção ou alteamento de barragens se identificadas comunidades nas chamadas zonas de autossalvamento. São aquelas áreas abaixo da barragem, a jusante da barragem, onde não haveria tempo hábil para as autoridades agirem em caso de desastre. Então, essas áreas são as primeiras a serem atingidas e, normalmente, as pessoas que estão ali não conseguem se salvar. É o que aconteceu no caso de Fundão e também
no caso de Brumadinho. O Fundão Bento Rodrigues estava nas AS e em Brumadinho, ali o refeitório da Vale estava nas AS. Cerca de 1 minuto depois do rompimento, as primeiras pessoas foram atingidas. Hoje isso não é mais possível, né? Então foi estabelecida uma zona de exclusão, 10 quilômetros a jusante da barragem, ou 30 minutos de fluxo de lama. O que ocorrer primeiro não poderia ter não poderia ter ocupação humana. É um grande avanço, né? Acho que é um ponto aí que foi muito discutido e houve muito dissenso, e uma das questões que tornaram tão difícil essa tramitação legislativa, estabelecer uma zona de exclusão. Porque as empresas, elas argumentavam que as AS não é zona de exclusão em nenhum lugar do mundo. Só que outros países, aí sempre citavam como exemplos países como o Canadá, a Austrália, né, a União Europeia, países da União Europeia, e a nossa argumentação era sempre no sentido de que para o sistema, para poder fazer essa comparação, o sistema ele deve funcionar de maneira adequada. E o nosso sistema, ele não funciona hoje de maneira adequada, o nosso sistema de fiscalização e monitoramento de barragens. Por que não funciona? Só um exemplo, né, já estou terminando a minha fala, os 2 últimos desastres de mineração ocorreram com barragens que tinham certidão de declaração de estabilidade. Fundão tinha DCE válida quando ocorreu o rompimento e Brumadinho também, né? As investigações criminais de Brumadinho mostram ali um conflito de interesses entre a empresa certificadora, a Turvsud, e a empresa Vale. Então, só para exemplo, a Turvsud tinha mais de 6 contratos com a Vale, sua auditada, em cifras superiores globais a 10 milhões de reais. Então, o sistema permite isso. A fiscalização dos órgãos públicos, infelizmente, ela é insuficiente, né? A imprensa veiculou que em Minas Gerais a ANM, ela contava com 3 fiscais para fiscalizarem mais de 200 barragens. Isso gerou a propositura, inclusive pelo Ministério Público Federal, de uma ação em face da ANM, na qual atua o doutor Marcelo Koch, e eu também passei a atuar como amicus curiae nessa ação federal, e logramos aí conseguir um acordo, né? Eu acho que está caminhando para isso, para melhor estruturar a ANM. Então, há uma necessidade de uma fiscalização efetiva. Como disse o professor Nelson Rosenwald, a atividade de risco, elas precisam ser geridas pelo Estado. Precisa haver aí uma ação para impedir o incentivo a práticas delitivas, né, a práticas criminosas. E um Estado forte, uma fiscalização efetiva, tem esse papel também, né? Então, enquanto essas deficiências do sistema, elas não forem sanadas, nós precisamos atuar aí com outros mecanismos preventivos, como a exclusão nas áreas de ZAS, né? Então, a fiscalização também, a lei exige uma fiscalização mais efetiva, e a lei exige que a água utilizada na barragem deve retornar, no mínimo, com a mesma qualidade que foi captada ao curso hídrico depois do processo industrial. É uma inovação importante da lei. Então, com esses pontos, né, agradeço a todos aí pela oitiva, fico à disposição para falar mais um pouco sobre esse assunto aí no momento dos debates. Muito obrigada. Obrigado, professora Andressa. Vamos concentrar os nossos debates ao final das 3 exposições. Já vejo muita inquietação, né? O professor Leandro já quer fazer as suas interrogações. Passo, sem mais delongas, ao professor Lissandro para a exposição. Bom dia a todos. Agradeço o convite que me foi formulado pelo professor Rodrigo. É uma grande honra estar aqui com todos vocês para compartilhar algumas reflexões. Cumprimento todos os meus companheiros de mesa, doutor Tiago, que tenho a honra de conhecer hoje, doutora Andressa e doutor Marcelo Koch. Como disse o Marcelo no início,
nos tornamos amigos em razão do processo. Então é possível litigar e fazer amizades, né? É uma boa descoberta do direito. Eu vou dividir a minha exposição hoje aqui em 3 blocos. O primeiro deles, compartilhando com vocês algumas questões teóricas em relação aos marcos jurídicos, tanto no tratamento dos impactos ambientais da atividade minerária, como também dos danos ambientais. E com perdão até de alguma repetição, tanto em relação à manifestação do professor Nelson quanto da doutora Andressa. No segundo bloco, eu gostaria só também de compartilhar alguma experiência em relação aos casos de Mariana e Brumadinho. E já na fase final, algumas considerações e aí um atrevimento até de compartilhar, tanto com o público quanto com os colegas de mesa, algumas ideias, um pouco na linha até do que a doutora Andressa acabou de falar, de melhoria, de aperfeiçoamento em relação a esses marcos jurídicos que temos hoje. Como disse o professor Marcelo, uma saudação especial aqui aos nossos alunos, né, que a essa altura estão deixando alguns professores furiosos lá, né, para estarem aqui, estão se desprestigiando alguém, mas muito obrigado pelo oitivo. Bom, nessa parte inicial, gostaria de uma breve introdução com vocês em relação ao conceito de impacto e dano. Tanto o impacto quanto o dano decorrem de uma atividade poluidora, de uma degradação. Uma leitura do impacto ambiental o impacto vem a ser aquela poluição, aquela degradação que é examinada, avaliada dentro da licitude de uma atividade, dentro de uma atividade autorizada ou licenciada. Tratando-se da atividade minerária, os impactos ambientais já nos são conhecidos, especialmente nós